Fala, Rodrigo. Vamos tentar agora de novo. Vamos ver se vai. Fala, Marcos. Boa noite. Deu um primeiro problema aqui. Eu já comecei a live agora mesmo, mas aconteceu um problema aqui. Eu não consegui ver o Thiago. Então a gente vai. Eu reiniciei aqui para poder ver se a gente consegue fazer o processo direitinho. Coisas de tecnologia, né? Vamos ver se entrou aqui. Vamos lá, vamos ver se agora vai, hein? Vai agora. Obrigado pela presença de todos. Ué, Você entrou de novo, Thiago? entrei, mas não estou vendo novamente. Eu também não tô te vendo, é engraçado. Ô, Ana, você tá vendo os dois? Você tá vendo um só, não tá vendo ninguém, só tá escutando? Dá um retorno pra gente aí, por favor. Aqui fica aguardando o Thiago responder. Ué, eu já respondi. Tá me escutando, né? Não, escutando eu tô. Verifica se a tua câmera tá ligada por um acaso, Thiago. Vê se tem alguma Ué, opção. aqui eu tô Ah, apertando a aqui. Ana tá falando que os dois estão aparecendo. É engraçado isso, cara, muito engraçado. Mas vamos lá, então. Você se importa da gente não se ver? Não, de forma alguma. Então tá bom. Já que a galera tá vendo, estão nos vendo, né? Então vamos lá. Vai ser a primeira live sem ver o entrevistado. Tá muito legal. Gente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Daniel Paiva, do Movimento Petrópolis. É um prazer muito grande estar aqui com o Thiago Ezequiel. Nós já estamos desde o dia 26 de junho fazendo essas entrevistas com pré-candidatos à Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade de Petrópolis. A gente vem fazendo aí ao longo desse tempo, aí já faz quase 2 meses, né? Daqui a pouco a gente chega lá. A gente tem feito toda segunda-feira um bate-papo que vem pessoas falarem sobre educação, já vieram falar sobre LGBTQI+, sobre feminismo, sobre vários assuntos, né? Sobre fake news. Então a gente vem nesse processo e toda quinta-feira a gente faz uma entrevista. E com essa agora, nós já estamos na nona entrevista, né? Que a gente vem fazendo esse processo para ajudar aí as pessoas nessa escolha, para que a gente possa escolher bem nossa próxima Câmara de Vereadores de Petrópolis, né? Boa noite, Thiago, se apresenta um pouco, prazer, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Então, quem é Thiago? Como é que o Thiago chegou até aqui? Como é que foi o seu processo de chegar nesse momento de pré-candidato aí pelo PSB? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Primeiramente, um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo espaço. É muito importante valorizar esse espaço democrático que tem sido aberto, né, para os candidatos. É fundamental que a gente tenha um espaço para que possa colocar as nossas propostas e as pessoas possam nos conhecer. Então, primeiramente, muito prazer a todos. Meu nome é Thiago Ezequiel. Eu sou hoje coordenador do projeto Ajuda Coletiva. Fui presidente da Associação dos Empreendedores da cidade de Petrópolis. E, na verdade, a minha luta política não começou hoje. Começou em 1998 para 1999, quando eu ainda tinha 15 anos para fazer 16. Estava ali virando para 16 anos, né, quando a gente ainda lutava muito pelo aquele Se Liga 16, a gente fez aquelas campanhas de Se Liga 16 Lembro para que as muito. pessoas de 16 anos pudessem votar. Então, estava nessa luta, né? Estava na luta lá do passe livre, do estudante de segundo grau. Eu iniciei muito no movimento estudantil, né, na luta por melhores condições do ensino, né, e segui minha caminhada, fiz a faculdade, fui várias vezes delegado no Congresso da UBS, depois delegado no Congresso da UNE, né, e construindo assim uma consciência crítica, né,
na sociedade. Me formei em administração pela FASE, Faculdade Arthur Saerp Neto, faculdade aqui da cidade. Fiz vários outros cursos de especialização, né, no Sebrae, no Empreitec, e vários outros cursos. Fiz na FGV, Fundação Getúlio Vargas, uma pós-graduação em gestão de projetos, para fazer projetos, né, para a cidade. E em 2000 fui empreendedor, né, uma grande parte da minha vida. Eu era sócio de 3 pizzarias liberadas, era dono de uma franquia da Empada Brasil, tive também uma franquia de milkshake, frozen iogurte em 3 Rios. Eu tive uma gama de empresas. E em 2003, eu, na verdade, larguei todas as minhas empresas, larguei tudo, porque na minha vida o dinheiro nunca foi a prioridade, né? A prioridade na minha vida sempre foi o olhar para o próximo. E aí, em 2013, sentindo uma síndrome do pânico muito grande, porque dinheiro não faltava, mas faltava o que eu amava fazer, que era fazer projetos coletivos para ajudar, né, o nosso próximo. Então, larguei tudo para ir para a Secretaria de Fazenda, ganhar de 7 a 10 vezes menos do que eu ganhava como empreendedor. Muita gente acha que ir para a vida pública é ganhar mais. No meu caso, sempre foi ganhar menos. Eu ir para a vida pública foi por amor e solidariedade ao próximo para construir projetos que melhorem a vida das pessoas que mais precisam. Então é por isso que eu estou aqui hoje como pré-candidato a vereador, querendo construir esses projetos, junto com a sociedade, junto com as pessoas, enfim. Legal, legal, Thiago. E você falou aí sobre essa questão da construção coletiva, né? A construção coletiva como uma via política, né? E como é que você vê essa construção coletiva, como isso se dá dentro do âmbito eleitoral? Como é que você vê essa construção desse processo? Muito antes do processo eleitoral, né, a gente já vem construindo projetos junto à sociedade coletivamente. Como funciona esse projeto coletivo? Muitos acham, e isso eu acho um erro, né, acreditam e endeusam pessoas. Então, fulano de tal é o salvador da pátria, fulano de tal é o salvador da pátria. Isso é um risco, inclusive para a nossa democracia. Porque as pessoas ficam tão importantes, mas tão importantes, que esquecem da democracia, acham que elas sozinhas podem fazer alguma coisa ou mudar alguma coisa. E isso não é verdade. Sozinho, isso é um lema que eu trago para a minha pré-campanha e para, né, futuramente na campanha eu vou trazer um lema parecido, que é: sozinho eu não sou nada, mas coletivamente nós juntos podemos mudar uma cidade. Ou seja, só com a força do coletivo nós podemos mudar alguma coisa. Nós prezamos e tentamos o tempo inteiro prezar por uma política de aliança, por exemplo, na cidade de Petrópolis. Hoje, nós vivemos uma situação drástica. Vivemos um país que tem no governo federal um cara que é genocida, quer matar o povo brasileiro. Então nós temos que ter responsabilidade nesse momento e unir todas as forças de oposição a esse governo, para termos chance e não deixarmos que o governo que está aí continue, porque já se mostrou incompetente para a cidade de Petrópolis durante os 3 anos que governou essa cidade. Quase chegamos a 3 anos e meio já, né? Fazendo muitas coisas ruins para o povo petropolitano, e que não venha algo pior, porque não adianta só mudar, porque mudar pode ser para pior também, né? Vi alguém aí como algum bolsonarista, é um risco à democracia da cidade de Petrópolis. É um risco que daqui a algum tempo nós tenhamos aí uma guarda municipal armada, truculenta,
que não é o que a gente quer. A Guarda Municipal tem que ser valorizada, tem que ser amiga do povo, tem que estar junto com o povo, e não, né, tirando a juventude dos espaços da cidade, não tirando a juventude ali da 16 de março, né, enfim, não tirando os espaços de construção da juventude, do povo da periferia, enfim, né, nós queremos uma construção coletiva, por isso. Isso é construir coletivamente. É tirar o foco do seu próprio umbigo e colocar o foco no coletivo. Falar, será que é viável tantas candidaturas, né, a majoritária? Será que é viável isso? Vamos sentar todo mundo, vamos botar tudo a pratos limpos, vamos sentar numa sala, fechar a cadeado e só sair de lá depois de uma discussão árdua. Vamos discutir. Mesmo que dentro da reunião saia cadeirada, mas depois que discutiu e decidiu ali, meu amigo, nós não podemos deixar essa cidade ser governada, mais uma vez, pelo filhote de Pisciani, né? Pisciani, toda aquela trupe que a gente sabe que está lá na cadeia agora, mas a gente sabe que ainda continua comandando muita coisa. E não podemos deixar que essa cidade caia na mão da ultradireita, que é pior ainda, que é fascista, que é genocida, que vai tirar a nossa juventude dos espaços da cidade, vai tirar a nossa cultura, nosso lazer, enfim. Enfim, né, essa é uma discussão importante, né, e esse é um dos nossos objetivos, né, do Movimento Petrópolis, é exatamente isso. A gente já está trazendo principalmente os vereadores que têm menos espaço na cidade, né, para estar apresentando essas alternativas que a gente tem na cidade. Né? A gente não precisa manter essa questão de não ter uma renovação na Câmara de Vereadores, como a gente teve na última, só 2 vereadores de renovação, né, que é um absurdo, né? Então, a gente precisa desse espaço, precisa da presença de vocês para que a gente possa fazer essa mudança efetiva, né? Você estava falando da juventude aí, eu sei que só para que todo mundo saiba, a gente sempre conversa antes, né, da gente vir para o nosso bate-papo aqui, nossa entrevista, e aí você falava da questão da questão da juventude, você falava da questão do esporte na cidade, né? O que falta para termos uma política mais inclusiva no esporte na nossa cidade? Como é que vocês estão construindo esse processo? Nesse sentido. Então, o esporte é fundamental para a inclusão social. Em qualquer lugar do mundo, o esporte traz para a sociedade uma inclusão das pessoas que muitas vezes estão excluídas de muitos espaços da sociedade. É importantíssimo, imprescindível, pensar políticas públicas de esporte para a cidade. Gerar centros esportivos na cidade de Petrópolis. Petrópolis é uma cidade grande. A gente fala que Petrópolis é médio para pequeno. Não, Petrópolis está entre as 5% maiores cidades do Brasil. Nós temos 95% dos municípios brasileiros menores que Petrópolis. Então, nós estamos falando de uma cidade que tem uma capacidade muito grande. Então, nós temos que ter a inclusão do esporte através de centros esportivos. Tiago, mas nós estamos vivendo uma pandemia, vai vir aí um orçamento apertado, vai dificultar tudo. Gente, nós não precisamos gastar milhões para fazer política pública. E é por isso que eu fiz questão de fazer gestão de projetos. Né? Porque você faz projetos hoje, a quantidade de fábricas abandonadas que tem na cidade, não se faz nada. Né? A quantidade de clubes que hoje na cidade estão devendo à prefeitura e não conseguem expandir, não conseguem crescer, porque fica uma dívida milionária, os clubes ficam totalmente apertados e não conseguem crescer. Então, que se faça uma parceria público-privada nesses clubes, que faça esses clubes crescerem e coloque esses clubes democraticamente para a população, para que a população possa ter acesso a esses clubes e possa ter acesso ao esporte, ao lazer, questão da construção, da educação integral. A educação integral não é para as crianças ficarem de manhã até de noite no colégio, só dentro da sala de aula, numa fileira, um olhando para a nuca do outro, nessa educação que a gente já tem aí de banco de escola. Não é para isso.
A educação integral é para colocar as crianças para ter esporte depois do horário das aulas, das matérias e da grade curricular, mas ter a questão do esporte, ter a questão da criança poder se relacionar com a questão da terra, da natureza. Por isso a gente tem o projeto das hortas comunitárias, das hortas orgânicas, que num momento como esse de pandemia poderia estar fazendo e salvando vidas, que a fome aumentou enormemente num país que produz mais do que 3 vezes a necessidade da sua população. Então nós produzimos muito mais alimentos do que precisamos e muita gente ainda passa fome. O que será? Então, a questão do esporte é fundamental para a inclusão. A questão da educação é fundamental para a inclusão dessas crianças no esporte. Então, eu comecei a falar do esporte, falei da educação, porque é isso. Uma coisa não está desassociada da outra. Uma coisa não está deslocada da outra. Nós podemos melhorar a questão do esporte na cidade com a questão da inclusão dentro das escolas. As escolas já estão prontas. Tem que valorizar os professores, valorizar os mestres de artes marciais, por exemplo, que é fundamental. Levar isso para dentro da escola, a disciplina, né, também das artes marciais, eu acho fundamental. Eu sou segundo dan de karatê. Não que isso vá levar ninguém a governar melhor ou fazer nada melhor. Mas quem é verdadeiramente... Porque tem muita gente aí que é fake news, né? É da arte marcial, mas quer bater nos outros. É fake news. Quem é verdadeiramente da arte marcial é amor ao próximo. Você nunca vai ver alguém que é verdadeiramente da arte marcial batendo em ninguém. É pelo contrário. Nós vamos... Sempre é pela paz. Sempre pelo amor. Quem sai por aí batendo não é verdadeiramente da arte marcial, são pessoas que são de outras áreas. Falam até sobre esse assunto, mas não representam quem verdadeiramente sabe o que é o respeito a outra pessoa, respeito e solidariedade ao outro. Legal, Thiago. Você estava falando aí da questão do tamanho da nossa cidade, né? A gente está aí dentro dos 5% das cidades maiores, né, do país, mas vocês também tocaram, ontem a gente tocou um ponto sobre a questão da renda, né, da renda da cidade, né, que ela é muito baixa, apesar de a gente estar aí, né, entre as 5 maiores, mas a nossa renda é muito baixa, né. Como que tratar essa questão aqui na nossa cidade? Como é que vocês olham esse processo? A geração de renda e emprego é fundamental para a nossa cidade. Hoje nós vivemos numa cidade que está se esvaziando. As pessoas se formam e querem ir para o Rio. Por quê? O salário em Petrópolis ainda é um salário muito baixo. Né? Nós temos que focar na geração de emprego e renda. Então, em 2013, eu saí daquilo tudo que eu falei para vocês, que eu tinha sociedade, que eu era empresário. Eu saí daquilo tudo para ir ganhar muito menos da Secretaria de Fazenda para fazer um projeto justamente para os empreendedores da cidade de Petrópolis. Esse projeto precisa não só ser retomado, como ampliado. Esse projeto, só para você ter uma ideia, Daniel, eliminou a necessidade de pagamento de taxa de alvará, taxa de protocolo, vigilância sanitária, e deu visibilidade àqueles que eram invisíveis na sociedade. Deu visibilidade para a cabeleireira, a manicure, para a bordadeira, costureira, para a pessoa que tem um barzinho lá na comunidade, porque eles eram invisibilizados, porque não tinham um alvará, não tinham um CNPJ, não podiam dar nota fiscal. Então, nós demos visibilidade, mas isso não por si só não basta. Para você ter uma ideia, em 2012, antes desse projeto, éramos 2.500 microempreendedores na cidade de Petrópolis. Depois desse projeto que foi construído, né, eu estava na frente também desse projeto, né, mas foi construído a muitas mãos. Nós chegamos em 2006, quando eu saí da prefeitura, com mais de 23 mil microempreendedores legalizados. Legalizados na cidade de Petrópolis.
Então, nós fomos e espalhamos pelos bairros, demos dignidade a essas pessoas de terem o seu microempreendedor individual, terem o seu CNPJ, mas só isso não basta. Nós criamos também um projeto que era para levar para essas comunidades, para essas pessoas que estavam abrindo MEI, ter a condição de ter o seu empréstimo, que era o microcrédito, que era o banco do empreendedor, através de parcerias, a primeiro momento, com o banco, por exemplo, que a própria prefeitura paga o salário dos funcionários por aquele banco. Todos os bancos querem receber o salário dos funcionários. São milhões de reais por mês que passam pelo banco e o banco acaba ganhando com esses valores. Então, por que não uma fatiazinha disso vir para os empreendedores que vão gerar emprego e renda para a cidade? Num momento como esse de pandemia, um banco do empreendedor poderia fazer política pública de gerar empréstimos a custo zero, a juros zero para os empresários e pequenos empresários que tiveram que fechar suas portas por conta da pandemia. São mais de 5 mil empregos perdidos. Durante a pandemia, são apenas 4 meses, mais de 5 mil empregos perdidos. Essas pessoas vão para onde? Essas pessoas vão fazer o que da vida? Então, nós precisamos ter a empatia de saber que essas pessoas têm filhos, têm família e precisam de emprego, precisam de renda para poder sustentar os seus filhos e família. Então, além disso, como eu sou formado em administração, eu fiz um treinamento, e isso era para ser um projeto de política pública. Infelizmente, foi um projeto que eu caminhei, mas não foi levado como política pública ainda, porque nós queremos que isso seja política pública. Não basta legalizar, não basta emprestar o dinheiro. As pessoas têm que saber tocar o seu negócio. Tem que saber o dinheiro do seu negócio não é o dinheiro para pagar a sua conta de luz em casa, não é o dinheiro para pagar. Ele tem que crescer aquilo ali para ele poder gerar mais emprego, poder gerar mais renda. Né? E esses pequenos são trabalhadores como qualquer outros. Só que são trabalhadores que não têm 13º, não têm férias, não têm... Então, o que fazer para ampliar a rede que sustenta e dá mais apoio e amparo a esses empreendedores que estão sendo atacados na cidade de Petrópolis? A gente viu, a gente se choca quando a Guarda Municipal, a PM, bate naquele camelô ali em frente ao CENIP, porque está ali vendendo seus produtos, ele tá ali para matar a sua fome. E chega lá a polícia e bate nele e tira aquele pertence dele, ao invés de encaminhá-lo para um outro local, ao invés de ter uma política pública para que essa pessoa possa ter o seu trabalho, possa vender o seu produto, né? Mas não num lugar distante que não tem público. Tem que ser num local onde haja público e tem incentivo para que o público passe por lá. Então, amigo, a inclusão das pessoas é fundamental para a melhoria de vida de todos, inclusive da classe média, de todos. Porque com mais emprego, com mais renda, essas pessoas vão consumir. Com mais consumo, essas pessoas vão gerar um ciclo virtuoso de crescimento econômico para a cidade. Então, é preciso... Oi, pode falar. Não, tá tranquilo. Então, já que a gente deu essa pausa, só para lembrar todo mundo, eu estou aqui entrevistando o Thiago, agradeço a presença de todos, mas vocês também podem participar, tá? Vocês podem mandar suas perguntas, a gente vai abrir um espaçozinho no final para poder passar as perguntas para o Thiago. A gente tem uma equipe que está aqui por trás, que fica anotando as perguntas, então podem mandar quantas perguntas quiserem, que a gente vai anotando para depois colocar isso para o Thiago, né? E aí, Thiago, só complementando essa questão que você está falando, né, da questão da renda, né, de gerar renda para a cidade, a gente esbarra também na questão da cultura na cidade, né? Como é que você vê essa questão da cultura? Como é que você está enxergando a cultura hoje, nesse momento de pandemia? A gente tem um problema aí de perda de renda, né, dos trabalhadores da cultura, né, que não tem aonde se apresentar, o que fazer, né? Como é que você vê essa questão da cultura na nossa cidade hoje? Realmente é uma questão muito delicada. A cultura, para qualquer
país, para qualquer lugar, é fundamental, né? A gente não se reconhece sem cultura. A gente não se reconhece sem estar ligado, né, às nossas raízes, à nossa cultura, aos nossos valores e tudo. Né? Então, nós precisamos ter políticas públicas voltadas para a cultura. Inclusive, você falando da pandemia, só para fazer um linkzinho de uma proposta que a gente fez no iniciozinho da pandemia, logo que começou a pandemia, fechou tudo, nós fizemos um projeto para a cidade, nem éramos pré-candidato ainda, né? Mas a gente fez um projeto de renda básica petropolitana, que iria ajudar demais. Porque muita gente faz proposta, mas não mostra de onde vai sair, não mostra como vai fazer. A gente não. Os nossos projetos são estruturados. A gente mostra de onde vai sair o dinheiro, como é que vai fazer. O orçamento municipal de Petrópolis é de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Com apenas 4% desse orçamento, 4% desse orçamento, nós poderíamos alcançar 40 mil famílias com um salário mínimo. 40 mil famílias, se você colocar que cada família tem aí 4 a 5 pessoas, nós estaríamos falando em quase 200 mil pessoas. Isso englobaria os microempreendedores individuais, isso englobaria os artistas, isso englobaria muita gente que estaria numa situação um pouco mais confortável nesse momento, né, de pandemia, de tanta tragédia que a gente tem visto no nosso país. Mais de 100 mil mortos. É importante lembrar, porque o luto, é importante a gente falar desse luto. São mais de 100 mil vidas, 100 mil famílias. Então, a cultura, nesse momento, sofre muito, assim como todos nós. Mas não há um projeto hoje que viabilize, né, a cultura na cidade. Hoje tem a lei Aldir Blanc, que é fundamental, e a gente tem que ficar de olho para que essa verba venha, chegue aos artistas, né, porque teve aí vários escândalos, né, de artistas que tocavam, fizeram o seu trabalho, depois não receberam por um lado, tiveram nota por outro, né, enfim. Então temos que ficar de olho nessa prestação de contas da lei Aldir Blanc, porque vai vir uma verba grande para Petrópolis, né? E os artistas precisam ficar de olho nessa área. Então, nós temos vários projetos na área cultural, inclusive os CCCs, que são os Centros Culturais Comunitários, porque nós precisamos levar a cultura também para as comunidades, tirar o fluxo só do centro e levar essa cultura para as comunidades. Nós temos um projeto, que é o projeto Petrópolis para além do cartão postal, que é justamente isso, é levar Petrópolis também para a periferia, é levar os artistas da cidade que são grandes, que são valorosos, também para outras áreas, ter cursos de teatro, né? A gente tem uma galera que faz questão de circo aqui na cidade, tem cursos para molecada, para a galera, tirar essa juventude do ócio, tirar essa juventude da rua, né? A questão das drogas, que tem assolado o nosso município. A questão da droga, muita gente não fala, mas a questão das drogas tem assolado o nosso município. Tem crescido demais. E a cultura é capaz de tirar o jovem das drogas. Nós precisamos de projetos que resgate esses jovens e traga esses jovens para o melhor convívio da sociedade, dando a ele perspectiva. Dando a ele perspectiva. Você chega, às vezes, num colégio, as pessoas não querem, às vezes, nem tirar o título. Na coordenação de campanha, nós temos 4 professores, né? Além de um advogado, de um guia turístico, né, que é importante até para a geração de emprego para a cidade, trazer o turismo para a cidade, e um biólogo, né? Então, muitos desses professores falam para mim, Thiago, a juventude não quer nem tirar o título, porque está perdendo a perspectiva de um futuro melhor.
Então nós precisamos brilhar os olhos dessa juventude e falar, há perspectiva sim, se nós fizermos uma política com P maiúsculo. Com certeza. E você falou aí do turismo, tem até uma pergunta aqui, se você tem algum projeto sobre essa questão do turismo, né? Que também é questão de geração de renda, né? Sim. Hoje, e é uma coisa interessante, porque a gente toda semana tem feito uma caminhada. Eu posto lá Até aqui no Instagram, eu sou muito novo no Instagram. Eu tenho há um mês no Instagram só, que eu comecei a mexer. Alguém fez o Instagram para mim, mas ficou lá parado, nunca mexi nisso. Comecei a mexer só agora, tem um mês, mais ou menos. E no Facebook, a gente tem colocado lá várias caminhadas que a gente tem feito pelas trilhas da cidade. Porque não adianta só a gente propor. A gente tem que conhecer para a gente realmente saber do que a gente está falando. Então, essas trilhas são mais de 50 trilhas oficiais e mais de 90 trilhas sem ser oficiais, sem estar cadastradas, tudo, na cidade de Petrópolis. E nós poderíamos trazer muito turista através do ecoturismo. O ecoturismo é fantástico na cidade de Petrópolis, é uma cidade linda, que poderia ser muito mais explorado com políticas públicas de incentivo ao ecoturismo, né, aos guias turísticos, e através do ecoturismo também trazer esse turista para a cidade. Né? O cara não vai ficar subindo a trilha o dia inteiro, né? Ele vai sair de lá e vai vir para a cidade, vai para a Rua Tereza, vai... Como linkar isso tudo? Né? Isso é através de políticas públicas de incentivo. Né? Colocar ônibus que leve esse turista, dê conforto a esse turista, saber tratar esse turista na cidade. Né? Ter, por exemplo, Wi-Fi liberado na cidade, né? Para que o turista, né, possa se conectar, possa falar, né, estar tranquilo na cidade. Levar esse turista também para as comunidades, fazendo feirinhas de negócios dentro das comunidades. Então, tem muita coisa que dá para fazer para gerar emprego e renda, sem gastar quase nada do orçamento municipal. Apenas com políticas públicas inteligentes, sabendo fazer e querendo fazer, que é o principal. Ter vontade política para fazer. Essa geralmente é o mais importante, né? Tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que também cabe aí, você falou da questão do transporte, né, para o turista dentro da cidade, não sei o quê. Aí tem uma pergunta assim, eu gostaria de perguntar sobre o transporte público. Se a prefeitura passasse a arcar com as gratuidades, a tarifa poderia ser bem mais barata, sem demitir. O que você pensa sobre isso, Thiago? A pergunta é essa. Bem, primeiro, a tarifa não só poderia ser, como ela pode ser muito mais barata. Primeiro, nós precisamos... como é que pode os empresários de ônibus falarem que tem prejuízo se eles não querem largar de jeito nenhum, não querem que tenha... se falar... Não existe auditoria externa nessas empresas há muitos anos. Não tem auditoria. Então, se fizesse uma auditoria, ia perceber o quão equivocado está aqueles balancetes que as empresas mandam. Eles colocam salários altíssimos para os diretores, salários altíssimos de prolabore, né, de retirada dos acionistas da empresa, e deixam a empresa sem dinheiro necessário para as melhorias necessárias para a cidade. Hoje, seria fundamental, a nossa tarifa hoje é a mais cara do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma vergonha. É mais cara do que a capital, que as pessoas andam às vezes 2, 3 horas. Né? Então, hoje é uma vergonha. Então, a qualidade no transporte também é fundamental. Não basta só ser mais barato com uma qualidade ruim. Né? Hoje você vê o atraso dos ônibus. As pessoas ficam esperando no ponto de ônibus, às vezes, muito tempo. Com atitudes simples, você poderia resolver, por exemplo, essas questões da pessoa ficar esperando no ponto. Né? Ter ali... Já temos chips nos ônibus para saber qual a localidade dos ônibus. Qual o horário que ele vai chegar? Isso teria que ser informado para a população. Todo ponto de ônibus tem uma telinha. Uma telinha.
e tem um aplicativo na cidade onde a pessoa poderia ver a hora que o ônibus dele vai chegar, qual ponto que ele está, se ele está pegando trânsito, se não está com trânsito no percurso. Então, não é só a tarifa. Nós podemos melhorar todo o processo de transporte na cidade. Além de melhorar a tarifa, que é fundamental, e só basta transparência, porque se nós tivermos transparência nas contas das empresas, essa tarifa já seria muito mais baixa. Basta transparência. Além disso, é preciso dar conforto às pessoas que vão pegar esse transporte. Então, você geraria, inclusive, mais possibilidade de melhorar as condições para as empresas da cidade, por exemplo, porque enquanto a pessoa está ali parada esperando o ônibus, ela poderia estar fazendo um lanche numa lanchonete, gerando emprego, gerando renda. Ela poderia estar fazendo uma compra numa loja. Tudo isso com o aplicativo na mão. Meu ônibus está chegando. Vou sair aqui agora, vou lá pegar o ônibus. Ah, não, meu ônibus ainda vai demorar. Eu posso comer mais alguma coisa. Eu posso bater um papo aqui com meu amigo. Isso tudo é qualidade de vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou uma coisa aí, en passant aí, sobre a questão da juventude, né? Está se desmotivando, né? Que os professores vêm conversando contigo, se desmotivando até tirar título de eleitor, né? Para poder votar, ou seja, um distanciamento dessas discussões políticas, né? Como trazer essa discussão para mais perto das pessoas? Não tem muito jeito. Aí eu vou voltar para a questão da construção coletiva. Nós temos alguns projetos já na cidade que já funcionam. Eu não sou pré-candidato para prometer absolutamente nada. Já são projetos que já funcionam, já existem na cidade. Nós queremos, além de ampliar esses projetos, criar novos projetos que sejam em comunhão com as pessoas. Para gerar qualidade de vida, para ter esse jovem de volta, essas pessoas têm que perceber melhoria na qualidade de suas vidas. Só para você ter uma ideia, o jovem, quando não tira o título de eleitor, ele está falando, eu não ligo que eu não posso fazer um concurso público. Ele não tem perspectiva nenhuma de passar no concurso público, porque para passar no concurso público tem que ter o título. Então, temos que ter políticas públicas que valorizem o funcionalismo público, que mostrem o valor real do funcionalismo público, que atende a todos nós. A gente fica numa discussão, às vezes, o alto escalão do funcionalismo público, às vezes, ganha muito e trabalha pouco. Mas 99% do funcionalismo público trabalha muito e ganha pouco. Então, quando o jovem perceber, voltar a ter mais concursos públicos, Petrópolis não tem concurso público há quanto tempo? Então, o jovem vai ter perspectiva. O jovem vai ter perspectiva de passar no concurso público como? Se ele não tem concurso público na cidade. Aí ele não tem perspectiva de fazer uma viagem para fora. Porque sem título, você não pode viajar para fora. Então, quando ele não tira o título de eleitor, ele não está dizendo só a falta de perspectiva política. Ele está dizendo para a gente a falta de perspectiva de vida. Ele não tem uma perspectiva de ter um emprego melhor, porque para isso é necessário o título de eleitor. Até para ter um microempreendedor individual, para você ter o seu meio, para você ter a sua pequena empresa, o seu negócio, você precisa do título de eleitor. Então, quer dizer, ele está mostrando para a gente que a nossa sociedade está num rumo completamente errado. Nós precisamos mudar o rumo dessa história. E para mudar o rumo dessa história é fazer ele participar. Por exemplo, ter um orçamento participativo que leve para as comunidades a participação dessa comunidade como essencial para a criação de melhorias da vida da população. O orçamento participativo é fundamental para levar o orçamento, que é discutido na Câmara dos Vereadores, para o povo. É incluir a população no orçamento. O orçamento não pode ficar todo pairando só no centro da cidade. Ele tem que se espalhar para toda a cidade. Por isso, Petrópolis, para além do cartão postal. Petrópolis tem que viver
e ter perspectiva de melhora. E isso, meus amigos, não é o engravatado na Câmara de Vereadores que vai fazer. Nós temos que estar na Câmara para defender um projeto progressista, para defender um projeto que inclua o povo na discussão. Legal, você falou aí da questão do concurso público, né? E aí teve uma pergunta aqui assim, o que você pensa sobre a abertura de novos concursos públicos para a geração de empregos? Primeiro, isso é fundamental e importantíssimo. Hoje a prefeitura fica pagando com RPA. Você vê na pandemia a quantidade de RPA que não recebeu, que ficou em atraso, que foi dispensado. É importante a gente entender política pública como política de Estado e não política de governo. Porque a política de governo, em 4 anos, muda o governo. Nós precisamos pensar numa política para o funcionalismo público, por exemplo, de crescimento contínuo, tanto na questão de aprendizado, de melhoria, aquela parceria que tinha com a UCP, que hoje já não tem mais, parcerias de integração do funcionalismo público, de crescimento do funcionalismo público, né, é fundamental. Então, os concursos públicos são fundamentais para a cidade de Petrópolis, porque o governo passa, o funcionário fica. E o funcionário, nós temos que diminuir cada vez mais essa questão de cargo comissionado. Você vê aí a compra de quantidade de vereadores que é comprado, que vota a favor do governo para ter um cargo aqui, um cargo ali, um cargo lá. Você vai ver os vereadores que votaram contra a educação, por exemplo, em várias matérias, se não tem um monte de cargo dentro do governo. Vai ver os vereadores que votaram contra a cassação daquele pessoal com dinheiro na banheira, contra daquele pessoal todo. Vai ver se não tem um monte de cargo dentro do governo. Então, enquanto isso acontecer, né, nós vamos ter uma política pequena, uma política com P minúsculo, com politicagem. Nós precisamos construir projetos que coloquem lá dentro funcionários públicos. Funcionário que passe o governo e ele continue. Beleza. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui que vai muito também em conta da pandemia, né? A gente viu durante a pandemia aí o fechamento de um monte de loja na Rua Teresa, né? Lojas que já não estavam muito bem e a pandemia acabou de jogar uma pá de cal em cima, né? E a pergunta é, de que forma é possível incentivar a Rua Teresa? A Rua Teresa é interessante porque é um dos lugares da cidade que eu gosto muito, porque eu tive empresa lá durante 10 anos e saí justamente na época que eu deixei tudo para fazer políticas públicas. Voltar ao que eu amo fazer, que é projetos para políticas públicas. E ali não tem jeito. A Rua Teresa precisa de incentivo muito grande, incentivo fiscal. É importante uma parceria público-privada, porque a Rua Teresa é considerada o maior shopping a céu aberto da América Latina. E como shopping, tem que fazer uma política coesa, tem que fazer uma política entre todas as pessoas que estão ali. Então, por exemplo, todo shopping do mundo, o segundo melhor dia é o domingo. O segundo melhor dia. A Rua Teresa faz muitas vezes uma política do eu sozinho. Cada loja decide se vai abrir, se não vai abrir, se quer isso, se não quer aquilo. E, na verdade, nos shoppings, quando você vê os shoppings que dão certo, existe uma política coesa. Uma política onde você direciona o público a caminhar por toda aquela área. Então, nós precisamos trazer o turismo, voltar a trazer o turista para a Rua Teresa. A Rua Teresa tem um problema grave, que mudou a sua estratégia, que antigamente vinha aqueles ônibus e mais ônibus, porque era uma política de venda a
a quantidade, né, ao atacado e mudou para o varejo. O varejo precisa de muito movimento para poder sustentar. O atacado, com menos movimento, você já consegue sustentar. Então, foi uma política que não foi bem pensada quando foi essa troca. Ainda existe um atacado na Rua Tereza, mas a maioria hoje vive do varejo. Os pequenos, eles vivem do varejo, né? Então, foi mal pensado, foi mal planejado. Então, é preciso sentar com os empresários da Rua Tereza, é preciso sentar e traçar estratégias de políticas públicas que venham a dar incentivos fiscais e venham, principalmente, cobrar, porque ali na Rua Tereza, meia dúzia de pessoas são donas da maioria das lojas, que continuam com aluguel caríssimo. É preciso ter uma política de incentivo ao aluguel um pouco mais barato. Então, aí é preciso pensar no IPTU progressivo. Ter um núcleo da prefeitura voltado para isso, voltado para pesquisar esses imóveis. Ficou fechado mais de 6 meses, o IPTU começa a aumentar. Porque ele fica fechado porque o aluguel é muito alto. Nós temos que ter políticas que valorizem o coletivo, e não o indivíduo. Que muitas vezes deve muito IPTU para a prefeitura, e aí no final vai lá negociar sem juros ou sem multa. Né? Aí vai um cara que tem 50 imóveis, negocia, ao invés de ter pago aquele IPTU todo na época certa. Então, ele faz de propósito, deixa de pagar o IPTU de propósito para ter caixa, para ele ter dinheiro, porque são muitas lojas, faz esse dinheiro girar na economia, na bolsa e tudo, e depois vem pagar a prefeitura sem juros ou sem multa naquelas negociações que a prefeitura faz. Então é preciso, na verdade, dar valor a quem deve ser valorizado, que está trabalhando, gerando emprego e renda, e aqueles que atrapalham esse processo tem que ter um tipo de punição. Que tipo de punição? Tem 500 lojas, você não paga IPTU, o IPTU está atrasado, sua loja está fechada, IPTU progressivo. Aí o cara vai querer que a loja dele esteja ocupada. Porque tem gente que prefere a loja não ocupada. Para que aquela loja fechada, ele cobra um aluguel absurdo, uma hora ou outra vai chegar um lá que vai pagar aquele aluguel absurdo. Aí ele fica um ano, paga multa, paga não sei o quê, para poder sair daquele aluguel. Então, isso é uma política que é feita cotidianamente na Rua Tereza. Nós temos que acabar com isso. Uhum. Deixa eu te pegar um outro gancho contigo também, você estava na sua fala aí, eu acho que tem muito a ver com essa questão de guia, de trilha, né, que você estava falando, né? E aí a gente vai falar sobre a questão do cuidado da natureza, do lixo, né, e como é que essas coisas se dão, né? E um dos assuntos que a gente estava conversando ontem, você passou sobre a questão da reciclagem, né, como sendo um ponto também chave para isso. Como é que você pensa sobre esse assunto e cuidado da natureza, lixo, como é que você pensa esse assunto, Tiago? Você veja, Daniel, nós vivemos numa cidade que às vezes chove um pouquinho, já alaga tudo. Né? Muitos lixos na rua, a gente vê muito lixo na rua, a gente vê, e não há uma política de coleta seletiva firme para a cidade, né? Uma política branda, pega quando dá. Então, nós inclusive temos um projeto, né? Já começou há algum tempo, nós legalizamos esse projeto, né? Lá na Rua Pedro Elmer, hoje já atende a 20 colaboradores, né? Já são 20 pessoas que trabalham lá nessa reciclagem, que já tem uma renda extra, já tem café da manhã, almoço e lanche. Né? E como é que funciona? E esse projeto foi feito sem dinheiro algum. Né? Foi feito sem dinheiro algum. Inclusive, para comprar agora uma prensa, que é uma questão que a gente precisa rever, botar a sociedade a par e a sociedade participar desses processos, para comprar uma prensa lá para eles mesmos se uniram e falaram, vamos ficar um mês aqui sem o recurso, mas vamos continuar com a alimentação todo dia e tudo mais. Vamos ficar sem o nosso recurso para a gente conseguir pagar a prensa.
Então, olha a consciência desses trabalhadores que, para melhorar o seu próprio trabalho, fica um mês sem salário, sem dinheiro, para poder ajudar o coletivo a melhorar. Porque com a prensa, eles vão conseguir vender mais barato esse lixo. Então, são pessoas que nós temos que valorizar muito. Né? O turismo, o ecoturismo na cidade também vai crescer quando a gente estiver mostrando para toda a sociedade brasileira que Petrópolis é um centro de reciclagem. Porque as pessoas vão querer vir aqui conhecer. Nós tínhamos usinas de reciclagem aqui que foram abandonadas, foram sucateadas. Então, por que não voltar com as usinas de reciclagem? Que possa transformar esse lixo em lucro para muitas pessoas que hoje estão sem emprego, sem renda, sem nada. E valorizar o trabalho dessas pessoas que catam esses lixos. Que é um trabalho árduo que não é nem um pouco valorizado. Muito pelo contrário, é escanteado, é deixado de lado. Então, é outro projeto que a gente já faz, sem dinheiro nenhum, sem estrutura nenhuma, mas fazemos porque acreditamos na construção coletiva. Acreditamos na consciência do coletivo. E esses projetos só são feitos para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida de todos, e não de um ou outro. Essa sempre vai ser a discussão, né? Da questão do trabalho coletivo, né? Da construção coletiva, da consciência, né? Mas, assim, eu vou voltar à pergunta, né? Porque eu acho que ela, para mim, ela é importante, né? Como trazer a gente colocou, né? Como trazer essa discussão para dentro da cidade, né? Como entender a cidade como um local, né, de convivência múltipla, né, em que a gente partilha todos esses pensamentos, né? Como incentivar isso? Como fazer isso dentro desse processo que a gente tem hoje? E aí você falou, né, sobre Bolsonaro, sobre pandemia, né, da questão das mortes, né? E, cara, espantosamente, o cara continua crescendo nas pesquisas, né? Então, assim, como trazer essa discussão de uma forma mais clara para a sociedade? Como é que você pensa isso, Thiago? O que eu penso eu até coloquei um pouco antes, né, mas o que eu penso é participação. Você tem que colocar a educação, não, como eu falei antes, não é só o banco de escola, um olhando para a nuca do outro e um professor lá na frente, que muitas vezes nem é escutado. Os alunos. Educação envolve vários setores da sociedade e a educação ela só é muito positiva quando ela é uma educação libertadora, quando ela é uma educação que faz com que o cidadão participe do processo. Então, o Bolsonaro ainda tem uma aceitação alta, perdeu muita aceitação de um lado, ganhou muita aceitação de um outro lado, muito por conta de políticas que, inclusive, não foi nem o Bolsonaro que fez. Foi a esquerda que fez, por exemplo, os R$600, só que a pessoa está com fome, ela precisa dos R$600. Né? Então, quando chega os R$600 no bolso dela, ela acha que o Bolsonaro é que deu. Então, por que ela não chega a informação até ela que, na verdade, foi a esquerda que batalhou e conseguiu os R$600? Porque o Guedes queria dar R$200 durante 3 meses só. Durante 3 meses, ou seja, um mês já seria suficiente para pagar tudo que o Paulo Guedes queria que fosse o auxílio. Que para ele daria para comprar 2 cestas básicas. Agora, aonde R$200 dá para você viver com 2 cestas básicas no mês, é a grande pergunta. Então, na verdade, aí está uma discussão, meu amigo, que eu gosto muito. Está uma discussão, inclusive, de responsabilidade nossa da esquerda brasileira, que muitas vezes esquecemos da base e cultivamos muito só o teórico, esquecemos da prática. A prática, que a teoria é fundamental, mas a prática ela anda junto com a teoria. E ir para dentro dessas comunidades não é com uma pessoa, com 2 pessoas, com 3 pessoas. Somos todos nós dando a mão juntos, né?
Inclusive, esse projeto aqui surgiu também daquela ideia do ninguém solta a mão de ninguém, não é isso? Aham, com certeza. Então, é ninguém solta a mão de ninguém de verdade, é ninguém soltar a mão de ninguém e ir para dentro das comunidades e espalhar o amor. É colocar na mente das pessoas que quem explora o ódio não tem nada a ver com Deus. E quem explora o ódio é quem apoia torturadores, né? Quem exalta torturadores, quem fala que deveria matar outras pessoas, outros seres humanos. Nós temos que espalhar o amor. Nós temos que levar o amor, porque o ódio não pode prevalecer. E às vezes a gente se perde nos nossos livros, na nossa literatura, que é muito importante, é fundamental, mas é fundamental colocar o nosso livro, a nossa literatura, também para as comunidades com uma linguagem fácil e acessível. Beleza. Deixa eu só te interromper aí nesse ponto, Thiago, porque a gente já está no finalzinho, acabou, por incrível que pareça, passa o tempo muito rápido, né? E eu queria novamente agradecer a sua presença aqui na nossa live, né, do Movimento Petrópolis. E eu vou te passar a palavra para você fazer suas considerações finais, só te lembrando que tem aí um minutinho aí para poder terminar, para você não ser interrompido no meio aí, tá bom? Muito obrigado novamente, Thiago. Mais uma vez, muito obrigado por terem me convidado, por me darem esse espaço aqui, já que estar presente aqui é fundamental para mim. É um espaço de diálogo, de construção de algo diferente para a cidade de Petrópolis. Eu espero que a gente possa estar junto nessa caminhada para construir uma Câmara de Vereadores mais progressista, uma Câmara de Vereadores que pense num orçamento para o povo, que inclua o povo dentro desse orçamento, né? E a gente possa caminhar coletivamente. Um beijo no coração de todos. Né? Um minuto não dá para a gente falar tudo que a gente quer, mas dá para a gente falar que é importante levar o amor para as pessoas, porque o ódio não pode vencer. Estamos juntos. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Obrigado a todos. E até segunda-feira que vem. Tá bom? Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Um abraço.